você está aqui em mais um episódio do Dreamcast, o podcast da Escola Sementes Proféticas. Fala pra mim se Deus não é bom. Sim, Ele é muito bom. Olha que hoje nós temos um tema maravilhoso para compartilhar com você. Hoje nós vamos falar sobre o perdão e a reconciliação. E não é verdade que hoje a gente vê tantos relacionamentos quebrados? E será que é possível ter reconciliação nesse mundo hoje, onde cada um luta por si, onde cada um quer guerrear suas próprias guerras, onde cada um tem a sua própria vontade e a sua própria verdade? Será que há possibilidades dos relacionamentos serem restaurados? Ficou curioso, né? Eu quero que você fique aqui nesse podcast porque hoje eu tenho a honra de trazer aqui a pastora Mônica Carneiro. Gente, essa mulher, ela é uma bênção e ela é conhecida como a mulher da reconciliação. É isso mesmo. Ela é a mulher que reaproxima pessoas, que sempre ensina que o perdão é o melhor caminho. E olha que nem sempre é fácil a gente liberar perdão. Você concorda? Concorda, né? Concorda, porque eu concordo. Nem sempre é fácil, mas quando nós olhamos para a palavra, quando nos atentamos para o que o Senhor fala sobre o perdão, sobre a reconciliação, sobre o amor ao próximo, então nós deixamos o Senhor fazer uma grande obra. Então hoje essa mulher que vai compartilhar aqui conosco um pouquinho da palavra, das experiências, ela vai te mostrar como Deus tem agido na vida dela e também o como ela também tem aprendido, porque todos os dias nós estamos aprendendo. Então quero apresentar a vocês pastora Mônica Carneiro. Pastora! Paz, pastora. Paz, Senhor. Estou muito feliz em estar aqui, em ter recebido esse convite maravilhoso. O tema é um tema muito vivo em nós diariamente. Sim. É algo que faz parte da nossa vida diariamente, né? E eu acredito que Deus está no controle de toda essa nossa conversa, de todo esse movimento, a fim de que vidas possam ser tratadas, curadas e restauradas. Amém, aleluia. É para isso que nós estamos aqui, Amém. Né, pastora? Graças a Deus nesse bate-papo. Amém. E o importante é a gente compartilhar, né, de coisas que a gente já viveu, momentos, né, também que a gente também precisou perdoar, Sim. precisou trazer reconciliação, Sim. porque a palavra ensina isso pra gente o tempo todo, né? Mas, pastora, vamos lá. Eu quero te fazer a primeira pergunta. Quem é a Mônica no coração de Deus? Para o pessoal aí te conhecer um pouco. Quem é a Mônica no coração de Deus? A Mônica no coração de Deus. Olha, essa pergunta não é tão fácil assim de responder, porque eu vou ter que falar de mim mesma. Sim. Mas a Mônica, ela é uma pessoa que aprendeu a amar. Depois que eu fui descoberta por Jesus, depois que Jesus me trouxe, que eu descobri o que era o amor, ele invadiu a minha vida. Então a Mônica, no coração de Deus hoje, ela vive o amor. Ela entende o que é esse amor, que não é um amor só emoção. Então a Mônica, ela é o amor. Dentro da Mônica existe humildade. Dentro da Mônica existe verdade. Dentro da Mônica existe muita sinceridade. A Mônica, ela até é conhecida por ser sincera demais. A Mônica no coração de Deus, eu acredito que eu seja algo extraordinário para Deus. Amém. Porque é assim que eu me vejo nele. Amém. É nele. Se fosse em mim, só a Mônica, eu seria uma pessoa natural. Mas no coração de Deus, a Mônica, ela é extraordinária. Amém. Amém? Amém. Que lindo, pastora. Pastora, quando foi que você percebeu que o amor e a paciência, elas eram as chaves para restaurar pessoas? Quando eu conheci Jesus, né? Que eu conheci Jesus e eu passei a andar com Jesus de verdade,
né? Porque às vezes a gente conhece e não anda com ele. Sim. Mas eu conheci Jesus e eu me apaixonei e foi um amor assim tão intenso que eu comecei a andar com ele e eu comecei a ser a imagem e semelhança dele. E essa imagem e semelhança dele foi me ensinando a viver o amor, a viver o perdão e a reconciliação. Então, eu vivo nele e, através dele, houve essa descoberta do que é reconciliar. Amém. Amém. E, pastora, nesse momento, você teve nesse princípio, né, que você foi aprendendo sobre esse amor e sobre essa reconciliação em Jesus, você teve algum momento específico sobre uma reconciliação de uma forma muito, muito pessoal, assim? Porque a gente fala, né? Conheci ele, comecei a aprender o que era a reconciliação e o perdão, mas você lembra de um fato lá no começo, assim, que quando o Senhor te ensinou o que é a reconciliação? Sim. Houve sim. No meu início, inclusive, de conversão, eu passei por situações onde eu precisei ser restaurada por Deus, né? Como eu disse, a restauração, a reconciliação, ela vem depois de uma restauração. Sim, sim. Né? Então, eu fui restaurada e depois dessa restauração houve uma reconciliação. Foi algo muito pessoal, onde gerou frutos. Gera até os dias de hoje, mas gerou frutos na época, a qual me fez viver o Evangelho de uma forma muito plena, de uma forma muito intensa, porque talvez tenha sido a minha primeira restauração mesmo, na presença de Deus, né? E de lá para cá, né, os frutos aconteceram. Perduraram, né? E eu aprendi com Jesus, né, que vale a pena. Vale a pena você dar lugar, sabe, para ouvir a voz de Deus, Deus tratar com você. Ele vai restaurar, Ele vai reconciliar. E isso eu falo para você, pastora Adriana, não só, eu estou falando de vida pessoal, marido, mulher, não, pode ser... âmbito geral. Sim, a gente pode ter experiências nesse sentido de várias formas, né? Então, às vezes, com um amigo, às vezes num trabalho, às vezes na igreja, né? Sim, familiares, exatamente. Tudo, né? Eu já tive experiências extraordinárias com Deus, Sim. Aonde houve reconciliação. E valeu a pena, pastora, você obedecer? Porque quando a gente fala sobre a questão da reconciliação, a gente pensando humanamente, né? Que nem você falou. A Mônica sem Deus, eu sei uma coisa, mas a Mônica com Deus é outra. Sim. Né? Então, assim, valeu a pena você abrir mão da sua justiça, abrir mão da sua vontade, abrir mão do nosso eu, porque para a reconciliação, quando a gente fala sobre o perdão e a reconciliação, eu preciso abrir mão do meu orgulho, essa é a verdade, não é? Sim. E às vezes tem relacionamentos que foram quebrados que a gente acha que nunca vai haver reconciliação. Mas quando a gente conhece Jesus e a gente começa a enxergar da ótica de Cristo, Sim. A gente para e fala, calma aí, primeiro, Cristo vive em mim. E através de Cristo, Ele me reconciliou com o Pai. Exatamente. Se Ele me reconciliou com o Pai, por que eu não posso me reconciliar com meu irmão? Sim. Valeu a pena? Todas as vezes que você abriu a mão, você se arrepende de uma vez que você falou, nossa, eu tentei restauração, tentei o perdão, não devia ter feito isso. Não você me já passou por isso? Não me arrependo. Não me arrependo. Vale muito a pena. Né? Até os dias de hoje, eu acho que é algo, pastora Adriana, que o Espírito Santo, ele se manifesta de uma forma tão extraordinária no nosso interior, que você vê as coisas acontecerem de uma forma, sobrenatural, sabe? E como você disse, a primeira reconciliação foi de Cristo, conosco, né? A morte de Cristo nos reconciliou ao Pai. E de lá para cá, a gente tem aprendido que vale a pena você largar o orgulho. Nós não temos a nossa verdade. A nossa verdade, ela não pode prevalecer. É a verdade de Deus. É a vontade de Deus. Sim. Nós temos princípios de Deus. Então, quando nós estamos com Deus,
com Jesus, através do Espírito Santo, o caminho a ser seguido é reconciliador. Não tem outro. E o Espírito Santo, ele vai te moldando, ele vai te ensinando, ele vai tratando com você de uma forma tão extraordinária que você já nem tem orgulho. Sim. Já não faz mais parte de você isso. O que você quer? Você quer viver a vontade de Deus. Você quer ver o bem do outro, mesmo que isso te cause danos, mesmo que isso te doa. Sim. Mas você quer que o outro esteja bem. Mesmo que às vezes você ache que você está fazendo um papel mais ridículo do mundo. E mesmo que você escute pessoas falando para você. Você está sendo trouxa. Exatamente. Não né? é? Gente, vamos falar sério. A gente não fala isso, ó. A gente fala, eu tô sendo trouxa. Não é? A gente fala, gente, eu tô sendo trouxa porque eu tô fazendo de isso. pessoas próximas, inclusive. Para com isso, né? A vida toda vão te fazer de capacho. Exatamente. A vida toda você é assim, né? Você sempre abre mão de você sempre isso, sempre aquilo. Mas eu não posso ser diferente. Eu estou no coração de Deus. Sim. O coração de Deus, a vontade de Deus. Ela que tem que ser a minha base. Ela que vai prevalecer. Ela que tem que ser o meu comando. Base, ela é a minha estrutura. Porque é uma coisa assim, pastora, se a gente não consegue perdoar, primeiro que a palavra mostra, se eu não perdoo, né? Se eu não consigo perdoar você que eu tô vendo. Aí eu vou pro Pai e vou pedir que o Pai perdoe os meus pecados. Difícil, né? É difícil. E aí, quando eu acho... E outra coisa que eu acho que é mais complicada é quando eu acho que todos devem me perdoar. Mas eu... Para que eu vou perdoar? Não preciso. Para que eu vou perdoar? Vocês que peçam perdão a mim. Agora, eu reconhecer que eu tenho os meus pecados, as minhas debilidades, as minhas falhas, as minhas limitações. E aí, quantas vezes a gente vê relacionamentos que se romperam, né? A gente entende, talvez, uma briga terrível, traição, um montão de coisas que acontecem nos relacionamentos entre a igreja, nos relacionamentos entre família, entre amigos, né, pastora? Agora, se todo mundo ficar com com seu orgulho, não tem como haver reconciliação. Mas se eu olho, se eu já tenho Cristo, como você falou, se Ele me perdoou, Ele me reconciliou com o Pai. Sim. Se o Pai me perdoa todos os dias, por que é que eu não perdoo? Sim. Você já encontrou, pastora? O perdão é algo muito nobre, né? É nobreza. É nobreza. Né? É algo assim que Jesus trouxe para nós de uma forma muito nobre. Pastora. Né? Eu conheço pessoas que têm muita dificuldade de perdoar, de esquecer. Guarda muito a ira, né? O ressentimento, a né? mágoa, sabe? E vai cultivando aquilo, e vai vivendo a situação, não consegue liberar. E é como você pegar um copo desse de veneno e todos os dias... Exatamente, tomar uma dose. Toma uma dose, não é, pastora? Exatamente, você toma uma dose. Agora, quando você... Eu não posso deixar de falar... Iniciar sempre assim, pastora Adriana. Sim. Que quando você está em Cristo de verdade, tudo se torna mais fácil. Sim. Você tem condições, sim. Você consegue, sim, perdoar. Porque quando você perdoa, é como Jesus fez conosco. Na cruz, Jesus morreu por amor de cada um de nós. Sim. A morte de Cristo foi para nos libertar. E quando nós perdoamos, porque a morte dele foi para nos libertar e nos perdoar, trazer para nós o perdão dos nossos pecados. Né? E quando nós perdoamos, eu tenho aprendido que a gente está liberando o outro também. Você está deixando o outro também ser melhor. Porque enquanto você não libera o perdão, o outro ele fica amarrado em você, espiritualmente. Porque quando você recebe um perdão que você sabe que você não merece, sim, é impossível que aquilo não te confronte para que você seja melhor. Seja melhor, exatamente. É igual quando a gente chega em Cristo, quando a gente conhece. Que ele fala, olha, Jesus te perdoa, pega os seus pecados, lança no mar do esquecimento. Você fala, meu Deus, o que é isso? Vai ficar tudo para trás? Sim. Né? Jesus faz assim conosco. E aí, ele nos ensina também a fazer. Então, o perdão é algo que vai libertar o outro de algo que está te amarrando
e vai trazer para você também leveza. Sim. Porque não tem coisa melhor, sabe? Eu passei por uma experiência há pouco tempo e eu falava com Deus assim, Deus, como é gostoso eu sentir isso. E a alegria vem, não vem, pastora? Nossa, é extraordinário. Eu senti, né, eu ter esse sentimento invadindo o meu ser de que eu perdoei. E eu olhar para a situação e falar, realmente eu perdoei. Sim. Eu não tô cultivando dentro de mim. Não fiz por uma obrigação, simplesmente, não, né? De forma nenhuma. Sim. Eu perdoei porque eu entendo, eu conheço Cristo, eu sei que esse é o caminho, eu sei que eu não tenho direito de ficar amarrando nada em ninguém, a nenhuma situação. Sim, porque quando a gente não perdoa, a gente está se tornando juiz do próximo. Do próximo, né? exatamente. E o justo juiz é o Senhor. Exatamente. E quando É é o que nem uma Senhor. coisa legal que você falou, a alegria que vem. Quando você fala, eu simplesmente consegui liberar e Sim. estou feliz. Feliz. Não é por obrigação, por um pesar, não. Tipo, É algo... perdoo. Eu te falo, pastora Adriana, que nessa experiência, nessa última experiência que eu vivi, eu entendi que foi sobrenatural. Aleluia. Eu entendi que foi sobrenatural. Porque eu nunca me imaginei liberando tal perdão Sim. dessa forma. Em tal situação, digamos assim. Leve, né? Leve. É só o Espírito Santo, né? Leve. Eu falo pro Espírito Santo, você é demais. Quem sou eu sem você, Espírito Santo? Você é demais. É verdade. Meu Deus. Senhor, eu sempre falo com Jesus, Jesus, muito obrigado por o Senhor ter deixado o Espírito Santo. Aleluia, O que seria de nós sem Ele? É verdade. Não é? Uhum. Então, assim, o Espírito Santo... Te surpreendeu, assim, né? Me surpreendeu nesse momento. Glória Me a Deus. surpreendeu, porque ao mesmo tempo que a alegria invadia meu coração, de eu entender que aquilo não estava fazendo parte de mim mais, Sim. não fez parte, na verdade, de mim, não fez. Uhum. Né? Eu também entendi que, através do Espírito Santo, se uma coisa que me chamou a atenção nessa situação, eu falando com Deus, se eu conseguir, qualquer um consegue. Com o Espírito Santo. Sim. Nós somos capazes Somos capazes. de perdoar. Sim. E aí a gente para aí, por exemplo, agora o versículo que me veio, pastor, gente, eu sou péssima para lembrar referência, mas já estou crucificado com Cristo, quando fala já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Sim. Amém. Que me amou e se entregou por mim. É mais ou menos isso o versículo, não é? Sim. A gente entender, se eu tenho Cristo que morreu por mim, eu já estou crucificado com Ele. Exatamente. É Ele que vive em mim. Então, eu não passo a viver a partir da minha ótica humana, do que eu acho, da minha justiça, do meu eu. Ah, mas eu fui ofendido, eu fui isso, eu fui aquilo, né? Agora, Sim. quando eu falo, calma aí, não vivo, mas eu é Cristo. Se eu entendo que Cristo que vive em mim, então calma aí. O que Cristo me ensina? O que o Pai me ensina? Exatamente isso. E aí eu vivo isso. Aí Exatamente. você acaba tendo essa experiência. Você vive o perdão, você vive a reconciliação, a restauração, você vive o amor. Né? Eu estava até lembrando lá de 1 Coríntios 13, que fala do amor. Né? Na verdade, o amor ele é a base. Sim. Né? O amor ele faz com que tudo isso aconteça nas nossas vidas, né? Porque ele faz você suportar, ele faz você superar, ele faz você cuidar, né? Ele faz você abraçar, ele faz você ter paciência, ter paciência, né? Ter paciência, inclusive, não é algo tão fácil assim. Não é? Não. Ser paciente. Se não é Cristo em nós. Não é, porque eu estava até pensando, ser paciente, o que é ser paciente, né? É você ter a capacidade de superar algumas dificuldades e aguardar o processo. É você, sabe, esperar um tempo, né? É você não querer acelerar situações, aguardar no Senhor, o tempo de Deus. Né? Do processo ser longânimo, que é difícil. Né? A paciência faz você ser longânima também. Sim. Né? Gera isso. Ser misericordioso, porque tem hora que você tem que ter... É muita misericórdia. Sim.
né? Então, assim, é algo que vai te moldando, né? Você vai vivendo, vai te moldando, a paciência, você vai esperando, né? Que nem o salmista, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, e assim a gente vai vivendo, pacientemente, aguardando no Senhor as coisas acontecerem e se dispondo a viver aquilo que Deus tem para nós. Então, assim, outrora eu não tinha paciência, eu não tinha tanta facilidade, vamos dizer assim, né? Para perdoar, digamos assim, mas o Senhor vai te moldando, você vai mudando e as coisas vão acontecendo. E vai ficando cada vez mais leve, né, pastora? Com certeza. Porque lá no começo da caminhada, eu não sei quantos anos você tem de quando que você conheceu o Senhor, qual é o seu tempo de caminhada no Evangelho. Mas a gente vai vendo que conforme a gente vai caminhando e a gente vai sendo obediente, as pequenas coisas, né, que o Senhor nos mostra na palavra. Se alguém vem e te ofende, dá outra face, não adianta você arrumar briga por tal coisa, e você vai sendo obediente nessas pequenas coisas, a gente vai crescendo todo dia um pouco mais, a gente vai amadurecendo espiritualmente um pouco mais. Eu vejo que a gente vai se tornando um com Ele. Entende? Você vai se tornando um com Ele. As coisas vão acontecendo, você vai sendo moldada. Sim. Você vai sendo transformada, né? Então, eu tenho praticamente 35 anos na presença de Deus, de Evangelho. Sim. Né? E durante todo esse tempo, até os dias de hoje, eu tenho sido moldada. Eu tenho sido trabalhada. E até hoje, né, pastora? Diariamente. Porque quem acha que não precisa ser moldado, cadê a carruagem de fogo para levar? É diariamente. Sim. Né? E você vai se tornando um com Ele e cada vez mais você vai percebendo que você está se assemelhando a Ele. Sim. Você já sentiu isso? Em alguma situação de você falar assim, nossa, eu tô aprendendo mesmo, eu tô... Imagem e semelhança, eu tô crescendo. Eu tô diferente. Quando, de repente, você acha que talvez, nossa, era para eu ter olhado com um olho muito mal nessa situação. E, de repente, você vê que os seus olhos é um olhar de misericórdia. Sim. A gente sabe que isso é Cristo em nós. Gostoso. Não é lindo? É maravilhoso. Passando um café quentinho. Ai, agradeço. Toma café quentinho, gente. Ai, delícia. Amo. Hoje nós estamos aqui com o bolo... Cida Bolos, confeitaria Cida Bolos. Esse bolo de hoje, gente, é um bolo de... Come aí, pastor, e me fala aí como tá esse bolo. De abacaxi com doce de leite. Então, pra você que está assistindo o Dricast, você vai pegar na descrição o contato da Cida e você vai falar, olha, eu tenho o cupom do Dricast, quero 5% de desconto, porque você vai receber esse desconto aí na sua encomenda. Nós temos também a Carol Esmalteria com as unhas maravilhosas. Minhas unhas estão fortalecendo, fazendo blindagem de unhas, crescendo. Então, se você tem essa dificuldade com as unhas fracas, que quebra demais, você vai lá na Carol. Ela fica aqui na Zona Sul, no Parque Arariba, ao lado do metrô Vila das Belezas. E nós temos também a Luana Personal, que tem me ajudado muito com o Pilates. Se você tem dificuldade aí com os seus ombros, com a cervical, a lombar, a sua coluna, sabe essas dores que a gente tem? Bursite, tendinite, gente, tudo isso, um monte de coisa que ela faz com a questão do Pilates. Desde que eu comecei a fazer, graças a Deus, tenho conseguido fazer os meus movimentos com uma dificuldade que eu estava nos ombros, por conta da profissão que eu tinha. E estou hoje com os ombros fortalecidos, coluna fortalecida. E olha que Pilates, meninas, Pilates emagrece, tá? Pilates emagrece. Você acha que é só levantar a perninha e o bracinho? Gente, isso aí não é nada. Vai fazer pra você ver que eu termino a aula pingando. Então, eu estou indicando aí pra vocês essas profissionais maravilhosas. Vou colocar aí na descrição, a descrição todinha delas, e você vai entrar em contato e falar, eu tenho o cupom da Dricast, e você vai receber os seus descontos aí, tá bom? Pastora, como tá esse bolo? Maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu experimentar aqui, gente, Nota meu bolo. 10. Nota 10? 10. Bolo de abacaxi perfeito. Maravilhoso, gente. Muito bom, pastora. Tá ótimo, né? Maravilhoso. Muito bom.
Aleluia, glória a Deus. Agora deixa eu beber água, gente. Glória. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Ai, que delícia. Bom, né? Ótimo. Ó, tá aprovado pela Mônica Carneiro, hein? Ó. Pessoal da Casa de Oração. Isso Um abraço aí. pra todo mundo, né? Isso aí. Pastora Mônica, ela é pastora da Igreja Casa de Oração. Aqui é Parque Regina? Parque Arariba. Parque Arariba, Casa de Jardim Oração. Isso, juntamente com a pastora Milta. Isso. Bença demais, pastora Milta. Um beijo, pastora Milta. Ai, um beijão pra todos os obreiros, Amém. o corpo de obreiro que trabalha lá com você, né, pastora? Fantástico. O corpo de obreiro da Casa de Oração é fantástico. São uma ajuda e São. tanto, né? Eles são bênção Muito. demais, né? Então, Amém. queremos mandar um beijo pra todos vocês, os obreiros, Amém. todas as ovelhas, todos vocês da Casa de Oração. Um beijo e é uma honra receber a pastora de vocês aqui, tá bom? Aleluia. Pastora, sabe que eu queria... Quando a gente fala sobre a questão da reconciliação, que você estava falando, então, por exemplo, quando a gente para e fala sobre a reconciliação, qual que é a perspectiva sobre a questão da Bíblia? Né? A Bíblia, por que nós precisamos reconciliar? Por que reconciliamos pessoas, né? Sim. Jesus é o centro, né? Sim. A reconciliação vem através dele para a humanidade. Então, eu acredito que, através da Bíblia, Jesus é o centro e não há como nós estarmos bem sem Jesus. Sem Jesus. O ponto, né? O coração da Bíblia é Jesus. É Jesus. E Jesus é a reconciliação. Jesus é a reconciliação. E se a gente não for a reconciliação Se não nesse for mundo... através de Jesus, nós não seremos reconhecidos pelo Pai. Então, é necessário que haja essa reconciliação em Cristo. É verdade. Não é? E, pastora, quais são os maiores inimigos da reconciliação? Quando a gente fala sobre reconciliação, né? Porque quando a gente fala reconciliação, as pessoas torcem o nariz. Né? O que você acha que... Quais são os maiores inimigos para que não haja uma reconciliação entre pessoas, amigos, familiares? O que você acha? Eu acho que um dos maiores inimigos é o orgulho. A soberba, né? O orgulho, Soberba, a raiz, né? orgulho, né? Uhum. Eu acho que isso impede muitas pessoas de ser felizes. Né? É verdade. Porque a não reconciliação e o não perdão traz muita amargura, né? Sim. Traz amargura, traz solidão. Porque, às vezes, pelo fato de você não perdoar, é necessário o quê? Você acaba se afastando da pessoa, não é? Se distanciando, quebrando vínculos. Vamos supor, às vezes você tem um problema em família, aí você não reconcilia, você não perdoa. Em momentos oportunos, você vai estar em família, você não vai estar, você vai se distanciar, né? Então, eu acho que o orgulho, a soberba, né? E por mais que a pessoa fale que, tipo assim, mas eu não ligo. Né? Porque tem uns que falam, Então, não ligo, mas- não reconcilio, não perdoo e tô vivendo bem. Mas eu não acredito Eu não nisso. acredito também, pastor. Não existe isso. Também. Eu acho que é algo... Eu acho que isso daí é o orgulho. Entendeu? É bem... Mas depois profunda bem ainda, o né? orgulho mesmo. É. Que fala, não, pra mim tá tudo bem. Não tá tudo bem. Né? Nós não fomos criados para sermos divididos. Pra viver isolado do mundo de todo mundo, Nós né? fomos criados... Jesus nos trouxe para nos ajuntar. Né? Que nem quando a gente fala de reconciliação, às vezes eu falo isso na igreja, às vezes você até comenta, né? Que eu tenho por hábito ajuntar. É tão mais fácil, é tão mais gostoso. É verdade. Você somar, É você verdade. trazer para perto, você cuidar. E é tão engraçado, pastor, porque isso na sua vida é algo que é natural, é automático. Sabe por que eu falo? Porque um dia que eu tava lá na sua igreja, eu não sei que a gente tava falando alguma coisa e alguém disse assim, ó, um irmão, uma irmã falou assim, a pastora Mônica, ela é a mulher da reconciliação. Ela restaura relacionamentos, junta pessoas que achavam que nunca mais nem iam se olhar. Quando vai ver, as pessoas estão se falando porque ela foi a ponte.
Amém. Eu escutei isso de alguém, Glória a Deus. de uma ovelha lá da sua igreja. Eu olhei, eu falei, uau, que lindo. E você vê que, sabe assim, eu falei, nossa, e a pessoa falou, não, pastora, é ela é essa mulher. E eu falei, nossa, que tremendo. E você vê que é natural o que você faz. Fico feliz de ouvir isso de você, mas realmente é o próprio Espírito Santo, né? Uhum. É através do Espírito Santo que eu aprendi, pastora Adriana, a Sim. somar. Amém. Não faz parte da minha conta a divisão. Sim, sim. No mundo espiritual eu não divido nada. Aleluia. Eu somo, eu trago para perto. Eu acho que quanto mais perto, o abraço, o cuidado, a forma de você lidar com vidas, né? Deus, eu vejo assim que o Senhor Jesus, ele conta conosco aqui na terra. É verdade. Então, quando eu abraço pelo Espírito Santo, é o Senhor que está abraçando. Não é a pastora Mônica, Sim. a irmã Mônica, não. Mas é o abraço pelo Espírito Santo, é o trazer para perto, é o Espírito Santo, né? Sim. É o que Deus tem para nós. É verdade. É o que Deus tem para nós. Eu vou até fazer uma colocação, talvez quando fala lá em Eclesiastes do tempo determinado, Sim. de abraçar, de afastar, né? Eu acredito que tudo isso seja especificamente mesmo para o tempo de Deus para nós. Sim. Porém, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos um. É verdade. Então, nós não temos que compactuar Com a divisão, né? Nós temos que trazer para perto, nós temos que ensinar. Nós, como líderes também, nós temos uma missão de ensinar. Porque você sabe que tem muitas pessoas à nossa volta que, inclusive, estão dentro da igreja, mas ainda não vivem o Evangelho. Sim, é verdade. Não vivem intensamente o que Jesus tem nos ensinado. Porque o ouvir falar é uma coisa, Sim, né? O andar é diferente. Aí a gente cai para a questão, quando Jesus falou, sobre a questão daqueles que o amam, né? Vão ouvir a palavra e vão obedecer. Sim. Quando vocês ouvem e obedecem, eu e o Pai seremos com você, né? É o que a palavra mostra, seremos um. Mas quando você ouve e obedece, esse é caminhar com Ele. Então, inclusive Jesus fala, né? A palavra fala que eu amo os que me amam. E a maior prova de amor nossa para com Deus, eu tenho aprendido que é a obediência. Sim. Não tem como você amar a Deus e não obedecer. Não obedecer. Então, se você ama, é natural que você obedeça. É natural que você faça a vontade do Pai. É natural que você ande dentro dos princípios dele. Sim. Não tem como você falar que você ama a Deus e não obedecer. E uma coisa, pastor, porque assim, quando a gente fala sobre a questão do obedecer, parece que para muitos o obedecer a Deus é muito pesado. É pesado, né? É como se fosse um peso, uma tonelada. Não é que tem gente que pode estar escutando agora e quando a gente fala obedecer, meu Deus, mas obedecer é muito pesado. E não, porque quando ele fala pra gente perdoar, é para que a gente não viva amarrado com ninguém, para que a gente não viva carregando peso sobre nós, para que a gente não entre em amargura. Quando ele fala sobre você se calar num momento de fúria, que é muito melhor. Sim. Quando ele fala sobre que é melhor você ouvir, né? Melhor a gente ouvir do que você falar demais, para ouvir mais. Então a gente vê que tudo aquilo que o Senhor nos mostra é para o nosso bem. Sim. É para que a gente viva mais leve. Exatamente. Para que a gente tenha uma vida mais leve, como você disse, uma vida mais tranquila, né? Com menos guerras. Porque as guerras espirituais, elas fazem parte da nossa vida, da nossa rotina. Mas tem guerras que nós podemos evitar. Né? Verdade. Então, você viver da forma que Deus quer. Deus não tem nada pesado para nós. Né? O pesado ficou para dentro de uma religiosidade, ficou para dentro de dogmas, regras de que homens humanas. põem. Exatamente, homens, verdade. Né, que colocam fardos. Né? Fardos em cima das nossas costas, né? E o Espírito Santo, ele vai te trazendo leveza e vai te ensinando. Eu costumo dizer na nossa igreja que quando eu vim para Jesus, eu cheguei em Jesus e eu fui aprendendo, e eu estou aprendendo até o dia de hoje. Sim. A leveza do Espírito Santo. Muitas coisas, inclusive coisas que eu até ministrava, que eu ensinava à igreja, hoje eu entendo pelo Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, que não era assim. Né? Então, hoje,
Jesus é leve, né? Ele não é um fardo pesado. leve e suave. É. Não tem... Obedecer é honrar, é andar com Ele. Se você obedece, você vai viver numa plenitude da vontade dEle, que é o melhor para a tua vida. É verdade, Né? pastor. É você deixar de viver sofrências. É verdade, Não mas é pro nosso bem. É pro nosso bem. Eu tenho para vocês pensamentos de paz De e paz. não de mal. Exatamente. E aí, quando a gente fala o obedecer, parece que os pensamentos dele para nós é só coisa má, Não. coisa pesada, e Então, não é. Mas eu acredito até que isso daí tenha vindo também lá de trás, sabe? Sim. De situações que a igreja também, há muito Mesmo tempo atrás, impôs, trazia. né? Sobre Impôs, sim. exatamente. Né? Uhum. Hoje a gente entende... não tá, essa obediência, ela não está ligada a uma roupa, literalmente, digamos assim, né? A um cabelo, né? A uma cor de cabelo. Sim, uma né? cor de esmalte. Uma cor de esmalte. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Sim. Né? Vamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sim. Vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sim. E a partir daí a gente vai caminhando e vai sendo leve, porque o amor ele vai te transformando e você vai entendendo e você vai caminhando e você vai obedecendo e você vai vivendo dia após dia na alegria do Espírito. Ainda que seja difícil os nossos dias, mas com Jesus a gente tem essa leveza. Sim, verdade, né? é lógico. A gente tem essa sim. leveza com Jesus. A gente aprende a lidar com a circunstância, com as necessidades, com as dificuldades. Né? Porque aquela coisa, aquilo que a gente não consegue resolver, porque assim, humanamente, se a gente pudesse, a gente teria como se fosse uma chavinha, deixa eu virar a chave disso, mas nós não temos. Não dá. Então, daquilo que a gente não consegue resolver, Senhor, tá aqui em suas mãos. Eu não sei como resolver, eu não sei o que fazer. Então, Pai, me direciona, me guia, me dá os comandos certos. Trabalha lá, trabalha aqui também. Sim. Porque chega uma hora, tem situações que você não sabe o que fazer. Sim. Mas quando você coloca diante dele, a gente sabe que ele vai nos ajudar. E até para isso a gente tem que ter paciência de aguardar o tempo das coisas acontecerem. Aí a gente vê a palavra falando, Jesus falou, olha, vocês serão conhecidos no mundo pelo amor. Sim. Se você colocar no altar, se você colocar a situação nas mãos do Senhor e você não tirar... aí é outro babado. Você ter a paciência. Esse é outro babado. A paciência que a gente tanto está falando aqui. Sim. Né? Não tem como dar errado. Pastor. A matemática de Deus é tremenda. Não tem como dar errado. Sim, sim. Né? Então, confiar, colocar no altar. Entregar. Né? E Deus vai fazer. Então, a nossa vida vai ser sempre mais tranquila quando a gente obedecer a Deus. Sim. Quer sofrer? Sai da vontade. Porque Deus, ele sabe o amanhã nosso. A gente só enxerga o hoje agora, né, pastor? Agora. Né? A gente enxerga. Deus, o projeto de Deus para a nossa vida. Então, ele sabe aonde que ele tem que nos livrar, aonde que ele vai nos guardar, do que ele está nos guardando, o porquê que ele vai tirar você daqui e pôr você aqui. Tantas coisas a gente passa e a gente não entende. Por que fechou uma porta aqui, exatamente. Né? Que às vezes a gente entra em desespero, porque não era para fechar, fechou. Deus. É verdade. Era porque ele vê lá na frente do que ele está te guardando e o que ele tem para você. E Deus vai ter sempre o melhor. Sim, verdade. É que a gente, muitas das vezes, a gente não intensifica isso em nós. A gente é só um pouquinho né? ansioso. Né? Fala assim, pastor, a gente acabou de fazer oração. Já quer uma resposta, né? Acordo. Cadê, Senhor, a resposta? Não mandou a resposta? Então, você pega a Bíblia e fala, Deus... Fala comigo, aí você abre. Aí não sai a resposta, você fala, Deus, você não vai falar, vou abrir de novo. Vou abrir de novo. Né? Não, essa palavra aqui não vale. Não engraçado é que só as promessas valem, não né? As correções, as exortações não valem, né? Exatamente. Pastora, quando a gente, por exemplo, a gente olha para a Bíblia, a gente tem uma história linda, que é a história de José. Né? E José, ele foi um exemplo ali de perdão e de reconciliação, reconciliação, né? De perdão, né? E reconciliação, e que ele não apontou. Sim. Porque no momento que ele poderia apontar os seus irmãos, no momento que ele poderia falar, agora eu sou o governador, agora vocês dependem de mim. Vocês estão nas minhas mãos. Né? Ele poderia fazer isso. Eu grifei aqui uma coisa bem legal,
que tá aqui em Gênesis 45, quer ver? Que eu falei, Deus do céu, gente, eu falei, Deus, o Senhor é lindo demais. Lindo demais. José foi vendido por seus irmãos. José, todo mundo que tá aí, quem não conhece, José foi vendido por seus irmãos, porque ele tinha os seus sonhos e o Senhor mostrava para ele que um dia, ele falava, os meus feixes, né? Vocês se dobravam diante de mim. Então, todos aqueles sonhos que José tinha, deixava os seus irmãos, assim, extremamente irritados, né? Então, eles falavam assim, então quer dizer que um dia nós vamos se curvar a você? E José, na sua inocência, compartilhava os seus sonhos, né, pastora? Com seus irmãos. Um dia, seu pai deu uma túnica para ele longa, que na época a túnica longa não serviria para quem trabalhava no campo, porque quem trabalhava no campo precisava ter suas túnicas mais curtas. Agora, a túnica longa e colorida mostrava que ele não faria aquele papel, né? Então, ele ganhou essa túnica que deixou os irmãos doidos, né? Os irmãos de José ficaram doidos demais. E aí, um dia, eles decidem... Vamos matar o nosso irmão. Eles pegam José e jogam lá... Num poço. Joga num poço. E aí eles ficam ali discutindo o que eles vão fazer. E aí eles vendem José como escravo. Gente, imagina só. Você aí na sua casa, não sei quantos irmãos. Você tem 3, 4, 5. Passa. Aí eles pegam você, vamos jogar você no poço. E agora vamos vender você como escravo. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E o pior, quando eles vão para o seu pai, o que eles falam? Morreu. Ele morreu. Pensa, o filho amado morreu. E agora? José foi vendido, passou ali o seu tempo de escravo, mas ainda assim, sendo escravo, tudo aquilo que ele fazia prosperava, né? Sim. Porque prosperava. Tudo que José fazia ia bem. Até que a mulher de Potifar, a Benedita Maria, né, engraçadinha, acusa ele de que ele tinha tentado forçar a barra com ele. E lá vai José agora. Preso. E José preso, ainda preso, gente, presta atenção. Ele foi preso, injustamente acusado de algo que ele não fez. Ainda assim, José guardou a sua fé. Sim. Ainda assim, ali na sua prisão, José, ele foi canal de bênção para interpretar o sonho dos outros 2 presos que estavam com ele. E José ganhou tanta confiança, né, pastor? Ele ganhou tanta confiança ali do chefe ali da guarda, que ele mesmo começou... Né? Da carceragem, que ele começou a administrar. Sim, foi. Começou a administrar, gente. Fala pra mim quando... Olha, gente, fala. Quando Deus quer te honrar, não importa o que queiram fazer contra você. Deus vai te honrar aonde você estiver. Sim. Isso foi o que aconteceu com José. Isso foi o que aconteceu. E José precisou também ter o coração, né, pastor? Porque você vê... Totalmente. Aonde ele... Né, na ele era nobre. Ele era nobre. Desde o início. Desde o começo. Né? Desde criança, ele já se portava de uma forma diferente. Sim. Né? E isso, para você ver como é, né, pastora Adriana? Até isso incomoda as pessoas. A nossa maneira de ser. A nossa forma de ser. José, a intimidade que ele já tinha com Deus, porque Deus revelava as coisas para ele já desde pequeno, né? Em sonhos. Sim, né? sim, o Senhor já falava com ele. Até isso incomodava. Né? Por onde ele andou? E você vê que era por sonhos, né? Se você parar e ver, uma coisa é te incomodar porque eu tenho um bem maior que o seu. Porque você fala melhor, porque você tem várias línguas. Os sonhos dele incomodavam. Exatamente. Os próprios irmãos. Aí você vê que ele vai pra casa de Potifar, ele começa a cuidar da casa de Potifar, administra tudo. Foi acusado injustamente pela esposa de Potifar. Ali no cárcere, ele prosperou em tudo aquilo que ele fazia. E aí a gente para e vê, que nem você falou... Quando Deus tem algo para fazer na sua vida, não importa aonde você está. Você pode estar no cárcere, mas Ele vai te honrar. Ele vai fazer. Ele vai honrar. Mas quando eu tenho aqui um coração submisso, quando eu tenho um coração onde a minha confiança, não importa se eu estou sendo acusado indevidamente, injustamente, não importa se me jogaram dentro do cárcere, ainda assim ali continuarei. Adorarei. Porque você vê, ele não poderia ter se amargurado. E para que eu vou interpretar o sonho desses dois? Se Deus estivesse comigo... Quantas vezes, né? Se Deus estivesse comigo, eu não estaria aqui no cárcere. Primeiro eu fui vendido.
E agora eu tô no cárcere, Deus deixou isso acontecer de novo. Ele não poderia ter se amargurado, pastora? Poderia ser amargurado, poderia ter se revoltado, né? Poderia ter situações dele falar, não quero saber de mais ninguém, né? De mais nada. E dar uma reviravolta na vida dele. Sim. Né? Se revoltar mesmo. Mas não foi o que aconteceu com ele. Ele permaneceu. Ele permaneceu com os princípios dele. Isso. Até o fim. Com a palavra, né, que ele tinha. Tipo, Deus, se eu tô aqui, né? Exatamente. Bem, eu fico imaginando ele as orações dele. Pai, eu fui vendido, você sabe que eu não fiz tal pecado. Você falando até me remete até a Daniel, né? Daniel. Que foi fiel. Que foi fiel. Sim. E que por permanecer fiel foi preso também, foi jogado na cova, mas não abriu mão. Não abriu mão. José não abriu mão dos princípios dele. Da fidelidade dele com Deus. Mas aí eu fico imaginando José, eu imaginando, Adriane, né, pastora Drica, fico imaginando ele ali nas suas orações, Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz. Sim. Mas, Pai, eu confio no Senhor. Porque na hora que eu tiver que sair, eu vou sair. O Senhor vai entrar com provisão. O Senhor vai fazer algo. Imagina a constância de oração de José na confiança dele no Senhor. Pastora Adriana, você sabe que em algumas experiências minhas com Deus, uma das coisas que mais me trouxe alívio e me traz alívio é como você falou agora de José. Dele falando com Deus. Deus, o Senhor sabe. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Eu acho que para quem conhece, quem anda com Deus mesmo, não tem nada melhor do que você viver dessa forma, independente da circunstância, você crê que Ele está vendo. Isso quer dizer que você não precisa se justificar para nada e para ninguém. Sim. José não precisou provar para nada e para ninguém. Sim. Ele permaneceu e ele sabia quem era o Deus que ele servia. Pastora. Ele em momento algum, houve nenhuma dúvida, porque ele permaneceu ali, firmado naquilo que ele acreditava, da forma que ele acreditava. E é maravilhoso, pastora Adriana, quando você tem essa intimidade com Deus e você fala, Deus, o Senhor está vendo. Eu não posso falar, eu não posso fazer nada, eu não vou fazer nada. Mas o Senhor está vendo. Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer. E eu também não quero me envolver na tua justiça, porque o Senhor sabe o que deve ser feito e a forma que tem que ser feita. É assim que Deus quer que sejamos. É maravilhoso. Você crê que os olhos de Deus estão em todo. É maravilhoso quando você está numa situação que nem José estava e você entender que Deus está te vendo, que você não está sozinha. Sim. Pode todo mundo te abandonar, pode te largar, pode te jogar no poço, pode te maltratar. Podem te taxar de bobo, de louca, seja do que for. Mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo. E nada, é o que eu falo para Deus. Eu sei, Senhor, que nada passa desapercebido. Se não for aqui nessa terra, um dia nós saberemos na eternidade. Sim. Em nome de Jesus. Mas é verdade, porque assim, não existe, pastora, nada que a gente lance no altar do Senhor que fique esquecido. Sim. E o lançar no altar do Senhor não são dízimos, não são ofertas, não. É quando eu abro mão do meu eu. É a nossa confiança. E falo, Senhor, então, tá aqui, Senhor. Tá aqui. Eu não resolvo, eu não faço, eu não tenho condições. Sim. Ou até mesmo eu nem quero, Senhor. Eu quero que o Senhor faça. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O que o Senhor fizer, eu vou entender que está feito, que é o melhor. Feito está. E ponto final. E ponto final. Mas é verdade, pastor. E sabe que meditando sobre José, aí eu estava vendo aqui uns versículos aqui. E aí a gente voltando, ele lá, mesmo na sua prisão, teve ali o seu tempo ali de prosperidade, porque ele começou a ser alguém de referência ali. E aí depois ele se torna governador e tudo, né? E uma coisa que eu queria ler aqui pra você, que eu falei, gente do céu,
quando José, né? Quando os irmãos dele vai lá, ele faz o teste com os irmãos. Sim. Se você não sabe direito a história de José, você vai pegar aí, vocês vão ler Gênesis do 45 ao 50 e vocês vão ver que história linda de José. Vocês vão ver que história bonita, que história que nos ensina, tá? Deixa anotado aí Gênesis do 45 ao 50. Aí aconteceu o seguinte... Quando ele descobre, vê que eram os seus irmãos, fala que ele abraçou Benjamim e chorou muito, né? E aí tá escrito assim, ó. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. Você vê que nesse momento que ele viu que eram mesmo os irmãos dele, você vê que ele chorou. Ele chorou, abraçou. Se compadeceu, se né? compadeceu. Aí depois aqui, pastora, olha só o que aconteceu. José lhe deu carro, conforme Faraó tinha mandado. José deu provisão para os seus irmãos, para a caminhada dele. Deu vestes festivas. Aí fala, e para Benjamim ele deu 300 moedas de prata. Que era o xodó dele, Que era o xodó dele, né? É. E 5 vestes festivas. Então, ele se despediu do seu irmão e, ao partirem, ele disse ainda para eles, vocês não vão brigar no meio do caminho, né? Porque depois, quando você lê a história, ele fala, não quero que vocês briguem. Não quero que vocês entrem em contenda nenhuma. Sim. Mas, aqui, olha só... Quando os irmãos de José viram que José estava como governador, eu anotei, gente, eu preciso compartilhar. Quando eles viram que ele estava como governador, ele falou, olha, sou eu sou José, o irmão de vocês. Vocês me venderam para o Egito. Agora, não fiquem tristes. Ele não podia nessa hora, olha o que vocês fizeram. Ele falou assim, ó, sou eu o irmão de vocês. Ele poderia falar, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Não, ele fala, ó, eu sou irmão de vocês, vocês me venderam. Mas, ó, não fiquem tristes. E também não quero que vocês se irritem uns com os outros, não. Não se irritem uns com os outros porque vocês me venderam. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Sim. Não é, pastora? Que tremendo, porque assim... Que tremendo. Propósito de Deus. É um propósito. Tipo, ó, não adianta vocês brigar e discutir porque vocês fizeram isso. Mas Deus, ele somente me mandou antes de vocês. Me mandou antes de vocês para o quê? Para sustentar vocês. Para cuidar de vocês. Hoje eu sou governador do Egito. Hoje sou eu que faço isso, aquilo, outro. E, ó, não briguem. Porque eu vou sustentar vocês. Sabe? E aí eu fiquei meditando, aí ele falou assim, ó, eu vou sustentar vocês. Aí eu falei, meu Deus, que doideira. Porque quando depois falar, ó, ele mandou carro, mandou alimento, mandou vestes. Buscar, né? Vestes festivas, só agora vocês vão lá, vocês vão buscar o meu pai. Sabe assim? E depois, quando volta, ele dá o conselho, ó, como que vocês vão falar com o faraó? Vocês vão pedir pro faraó para vocês ficarem lá na terra de Gósen. Fala que vocês eram pastores de ovelhas desde sempre. E ele fez tudo, abençoou seu pai, seus irmãos, toda a família. Ele não guardou ali nenhum ressentimento. Nenhum ressentimento. Assim que nós precisamos ser. É assim que nós precisamos ser, não é, pastor? Aí a gente olha... Exatamente. É a maior... Eu falei assim, é uma das histórias mais lindas é quando a gente vê José, né? Sobre essa questão dessa reconciliação e do perdão, porque ele tinha poder ali. Vocês me venderam? Então, quer saber? Agora eu mando... De irmão aí! Ele poderia falar, olha como eu estou agora... Olha a minha honra. Olha, lembra quando eu falei do sonho que vocês se curvariam? Olha aí. Eu sou. José não poderia ter feito isso? Ele não precisou nem abrir a boca, né? Puxa, depois de Faraó só tinha ele ali. Tinha até o anel ali, tudo. Exatamente. Ele não precisou nem abrir a boca, né? Nada. Eles viram com os próprios olhos o que Deus havia feito. Sim. Né? A forma de Deus, né? E, mais uma vez, a história de José traz para nós, para a minha vida, o quanto... Você viver o propósito de Deus é importante. Sim. Sabe? Você não pensar em atropelar as coisas de Deus. Sabe? Entender quando Deus falar para você, vai para a direita, vai para a esquerda. Espera agora. Espera, sabe? Entender o chamado de Deus. Sim, né? verdade. A voz do Senhor, né? Porque o propósito de Deus, como você disse há pouco, né? Que os planos de Deus são planos de paz.
né? É. Não é de guerra. Deus não quer te ver triste. Deus não tem prazer em te ver sofrer, né? São planos de paz, né? E você vivendo, buscando o propósito de Deus, você vai ter essa vida de paz. Porque, pastora, por que na sua opinião, né? Por que Deus ele permite essas adversidades, né? Porque às vezes tem pessoas que se amarguram contra o Senhor, mas você já teve assim algum momento onde você tipo, putz, gente, a gente fica triste, a gente fica chateado, mas já teve momentos assim que a gente fala, Senhor! Já. E aí? Eu passei por uma situação há 3 anos atrás que eu perguntei para Deus, Senhor, por quê? Por quê? Né? Por que eu tive que passar por isso? Sim. Né? Mas em tudo, eu acredito que Deus tem um propósito. E eu vejo um amadurecimento, assim que um amadurecimento. Eu digo amadurecimento, mas eu acho que eu vou até um pouco mais assim. Eu acho que tem coisas que a gente passa que a gente não entende, não gostaria de passar, mas que Deus vai tratar com você no seu ministério, inclusive. Sabe? Porque Sim. como que você vai falar de amor se você não amar? Como você vai falar sobre a reconciliação se você não foi restaurado? Como você vai falar de saúde se você não foi curado? Você vai falar de paciência se você não aprendeu a ser paciente. Exatamente, entendeu? Então, eu acredito assim que há propósito em tudo. Tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. É ter essa mesma visão, né? que José teve, né? Sim. Tipo, não se irritem, não façam nada disso, porque Deus só me enviou adiante de vocês para que ninguém morresse. Exatamente, para cuidar de vocês. Para cuidar de vocês. Faltou ele falar, Deus já amava vocês também. Por isso que Deus me enviou, para que eu fosse também um canal na vida de vocês. É louco, né? O amado não sou só eu. Não sou forte, só eu. Pastor? É verdade. O amado não sou só eu que estou na posição como governador, né? Não. Deus ama vocês também, porque Deus me enviou para cuidar de vocês, para matar a fome de vocês, para vocês não morrerem de fome. Eita, então, o amor de Deus, às vezes a gente limita Deus e coloca põe ele numa caixa, Você né? entende? Sim. Mas não tem tamanho, é ilimitado. O amor de Deus é sem limites, é sem fronteiras. Sim. E Deus ama e ponto final. Ainda que você não entenda, ainda que você nem aceite em determinadas situações, né? Eu aprendi nesse amor de Deus que Deus ama aquele que me prejudica também. É tão louco isso, né? Deus ama o que prejudica. Deus não ama só a mim. Então, até às vezes, quando você vai orar, você tem que tomar cuidado, porque não esquece que Deus ama você, mas Deus também ama o outro. Então, cuidado da forma que você vai falar, a forma que você vai pensar do outro. Porque é ilimitado o amor de Deus. Né? E cada um vai vivendo de acordo com o que for andando e conhecendo a Deus. Né? Agora, as circunstâncias da vida, muitas das vezes, eu acredito que fazem parte. Sim, da nossa caminhada. Da nossa caminhada, enquanto a gente estiver dia a dia. Porque assim, aquela coisa, muitos falam assim, eu vou ter Jesus, então agora vai ser tudo bonança, não é mar de rosa. Não é assim. Não é assim. Não é porque a gente ainda está aqui fisicamente. Exatamente. Agora, ele te dá condições, né? Condições. Uma palavra que eu aprendo com Jesus diariamente é superação. É superar a situação. Jesus te ensina a superar. Jesus te coloca assim numa condição que você vai suportar e vai superar. Isso em pequenas, mas também em grandes coisas. Jesus faz assim conosco. E é engraçado porque às vezes é mais fácil a gente obedecer. Não sei se você concorda comigo. Que às vezes é mais fácil você obedecer em grandes coisas do que nas pequenas coisas. Porque às vezes, por exemplo, por exemplo, assim, não posso me prostituir, ok, não vou vender meu corpo, não vou me prostituir, não posso roubar, não vou roubar, não posso matar, não vou matar. Mas diariamente, quando a gente tem que exercer a paciência, quando o Senhor manda você calar a tua boca na hora que você quer falar, quando você tem que exercer a longanimidade diária por coisas que você já cansou. Quando você tem que ter misericórdia, sendo que às vezes você teve misericórdia anos e anos pela uma vida de uma pessoa e Deus ainda fala,
continue a ser misericordioso. Porque, né, quando a gente fala sobre a questão dos pecados, é muito fácil a gente só falar, matar, não mata, não roubar, rouba, não prostituir. adultera, não faz isso, não faz mas aquilo. quando a gente para e vê nessas obediências diárias que o Senhor nos dá Sim. sobre você amar o próximo, ou você dar a outra face, você dar um copo de água, você, se tá nu, você vestir, você, não, sabe assim, essas coisas a gente vê que as coisinhas diárias É mais difícil? é mais difícil, são as coisas que realmente nos Talvez pegam, né? porque são coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Que a gente acha que não tem tanta importância, que não tem né? tanta importância. Mas eu não posso... eu não... Não é que eu não concordo da forma que você colocou, mas eu não Sim. vejo assim, porque eu vejo que você andando com Cristo, é natural você ter essas mudanças, Sim. entendeu? Mas nem todos concordam, de fato, sim, né? Sim, nem todos que, tipo, concordam. eu já aceitei ele como meu Jesus e meu Salvador, já tá ótimo. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Né? Como Senhor e Salvador. Mas... Mas, na verdade, é como Salvador. Eu penso, por exemplo... Salvador, não Senhor. O Senhor, porque é diferente. Eu posso ter... Quando eu tenho Jesus como meu Senhor... Não, como meu Salvador, eu reconheço que Jesus morreu por mim para me dar acesso à vida eterna. Ele é meu Salvador. Sim. Agora, eu decidi caminhar, ter ele como Salvador e Senhor... É diferente. É diferente. Porque aí eu vejo... Ele é o Senhor e eu sou sua serva. Se eu sou a serva. Então, eu vejo tudo aquilo que ele me diz, tudo aquilo que ele me orienta para o meu bem. Sim. Então, amém, Senhor, eu vou fazer. Sim. Porque é diferente, porque realmente muitos, infelizmente, vivem só... Não, só como Salvador tá bom, eu só preciso... Sim. Né? Então, normalmente, eu vejo que ter o Senhor, eu diria só, né? Mas não é... como Salvador, não é o suficiente. Verdade. É necessário que você tenha Ele como Senhor... Para você ir mais além. E Salvador, para você ir além. Para você ir além. Ir além, Sim. né? Porque a nossa vida, ela não começa na eternidade. Ela começa aqui. Ela é aqui. A plenitude não é lá. Não é lá. Começa aqui. Começa isso aqui. Mesmo. Sim. Então, aqui, você vai se moldando, você vai se preparando, as suas vestes vão clareando, vão se tornando vestes brancas para você chegar à eternidade. Sim. Né? Então, é necessário você ter Ele como Senhor. Né? É um versículo que eu acho muito intenso, que ele fala: eu amo os que me amam e os que me obedecem. Obedecem. Então, os que me amam e me obedecem. Isso. Entendeu? É muito forte, é muito intenso isso. Porque, às vezes, você escuta as pessoas falando: não, mas eu amo a Deus. Cada um ama a Deus do seu jeito. E... lamento, mas não é assim. Da forma que nós cremos. Amar e obedecer. Amar e obedecer. E obedecer. Sim. Né? Também tem aquela passagem que ele fala que você tem que reconhecer o filho para o pai te reconhecer. Porque se você não reconhecer o filho, o pai também não te reconhecerá. Então, assim, não adianta você falar: eu creio em Deus. Se você não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não adianta você falar que você crê em Deus. Sim. Não é o suficiente, biblicamente falando. Sim, sim. Né? Cada um entende, né? Pode entender de uma forma, mas dentro daquilo que nós acreditamos, é necessário. Para que eu tenha acesso à minha vida eterna, eu preciso reconhecer o filho. Exatamente, reconhecer o filho. Eu reconhecendo o filho, eu tenho que obedecer. Né? E como você falou, às vezes são coisas corriqueiras, pequenas, né? Hoje nós já estamos libertos de tantas coisas que eram fardos, que colocavam em nós e nós achávamos que aquilo era necessário, o sapato era necessário, isso era necessário, aquilo... Hoje nós já temos essa leveza hoje que Jesus, né, vai trazendo para nós, vai se revelando a nós. E o obedecer é andar com Ele. É ouvir a sua voz. Caminhar, é ser com sensível ele. ao Espírito Santo. Sim. É caminhar com Ele. É ter uma vida nele. E você ter uma vida nele, amados, não é difícil. Não é, porque ele vai te direcionando, ele vai te ensinando, ele vai te moldando. E isso é do início até
o final. Até o final. Até você ir para a eternidade. É, né? é Então, verdade. caminhar com Cristo não é difícil. É maravilhoso. É maravilhoso. Ele vai te ele. moldando, ele vai te ensinando. Sim. Igual o professor ensina lá o beabá, Uhum. Jesus te ensina o beabá também. Sim. Jesus vai te direcionando, vai mostrando o caminho, vai abrindo caminhos, vai tirando os espinhos. Vai abrindo o nosso né? entendimento, vai dando né? clareza. E vai melhorando a gente, né, pastora? Nossa! Você se torna alguém, né? O que é? Fala a verdade. Porque sem ele... Pelo amor Não de é? Deus, eu falo, Jesus, ainda Meu bem Deus, exatamente. que eu te conheci. Você se torna Como alguém. a gente melhora com Jesus, Você pastora. você começa a ter valor. A gente vira ser Não é humano de verdade. Começa a ter valor. É verdade, né? mas é mesmo, Os valores pastora. começam a agregar na Agregar. nossa vida. Mas né? é mesmo, é verdade. E a gente vai sendo diferente. É verdade. Né? E aí, por exemplo, a gente tem também uma outra história muito legal, que é o filho pródigo. Né? Quando a gente vai lá pro filho pródigo, o homem mais moço, ele Sim. tá ali, ele vai, ele parte. Ele partiu, pegou Sim. todos os bens dele, partiu, gastou tudo. Depois ele passa a necessidade até a hora que ele cai em si. Né? Si. Tipo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Tipo, você tem tudo ali no seu... O que foi que eu fiz? Ai, E aí a gente vê que quando ele cai em si, a gente lá em Lucas 15, ele fala assim, olha... Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E eu lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Então ele vinha, né, correndo de longe quando o seu pai o avistou. Olha que lindo, gente, essa história do pai. Que gostoso. Quando o seu pai o avistou e compadecido, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse para o pai, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos, trazei-me depressa a roupa. Ai, que lindo. E vistam. Põe nele um anel no dedo, põe sandálias nos seus pés. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Então eles começaram a fazer grande festa. Sim. Qual a importância, pastora, que você vê da gente ter um coração igual do pai? Como esse aqui mostra, né? O filho foi, vendeu tudo, e aí ele volta e o pai simplesmente abraça, o beija, traga roupa, roupa, chinelo, dá banho, dá anel. A alegria de um pai, né? A alegria de um pai de ter um filho de volta. A alegria do pai ter o filho de volta. Não importa o que fez, e interessante que ainda fala na palavra que o filho que ficou... Não, aí depois ainda se revoltou. Ele ficou doido. Ficou bravo. Depois ele continua, ficou doido. Né? Como assim? Eu fiquei Isso aqui. aconteceria nos dias de hoje. Acontece, né, pastora? Pastora, acontece, Não não é verdade? Acontece. Acontece nas melhores famílias. Eu fiquei aqui, Senhor, na igreja, tô cumprindo aqui. todas as minhas escalas. Fiz Fiquei aqui tudo. ceando, fiquei aqui jejuando, orando. Exatamente. Esse tal foi pro mundo, foi pro funk, foi pra balada. Ele volta. Agora volta. Aí agora tá renovado, tá restaurado, tá pregando, tá cantando. exatamente. E o Senhor... Não é, pastora? Exatamente. Mas é maravilhoso, né? Porque retrata, né? Esse amor de Deus para conosco. O coração desse pai, né? O coração do Pai. O coração de Deus para conosco, né? A saída, a rebeldia, né? Esse movimento todo aí de ter feito coisas que desagradava a Deus, inclusive. Sim. Né? E glória a Deus que existe uma palavra de arrependimento. Aleluia. O arrependimento, ele move montanhas. Ele faz coisas Muda extraordinárias. histórias, né, pastora? Muda. Ele muda a história. E Muda foi a o que história. aconteceu com o filho pródigo. Por quê? Ele reconheceu, ele se arrependeu Tinha do tudo que... lá, né? Sim, ele reconheceu o que ele havia feito. Ele reconheceu que ele errou. Ele falou, eu pequei, Eu né? pequei, ele falou. pequei. Eu pequei. Contra os céus, né? Ele fala. Isso, eu pequei contra os céus. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai, eu fiz tudo errado.
Amada, É quem não faz? Quem não peca, né, pastora? Quem? E o reconhecer, né? Isso que reconhecer. muda. Isso que muda, né? Que mudou foi o arrependimento. E é o que Jesus nos ensina. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, qualquer situação que nós possamos viver, é interessante isso. Sim. Inclusive, para reconciliação, vem primeiro a restauração, na verdade, né? Sim. Mas para vir a restauração, tem que vir o que antes? Um arrependimento de algo, não é? Sim, senão não tem como ter Senão não tem. restauração. Então, tem o arrependimento, né? Tem... para acontecer a restauração. Né? E foi o que aconteceu com ele. Houve o arrependimento, houve a volta, né? E houve a honra. É assim que Jesus faz conosco. Arrependei-vos. Independente do que for, independente da situação. Sim. Se houver o arrependimento, a cura, a restauração, a reconciliação, a mover de Deus. Aonde tem um coração arrependido, Deus se manifesta. Não tem tamanho do pecado, digamos assim. É um segredo espiritual muito grande que muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. É. Não importa o que aconteceu. Não importa. Não importa o peso da situação. Não importa. Independente do que seja. Pode ser algo muito grande, mas pode ser algo pequeno. Mas se houver o arrependimento, o coração de Deus se manifesta em favor do outro. É verdade. Aí a gente vê, por exemplo, que esse pai, quando o filho pródigo volta, ele não foi olhar, mas você estava aqui, você tinha tudo, você pegou tudo, você foi embora. Não. Só fala. O pai o abraçou, o beijou. Nossa, que delícia. Mandou que maravilhoso. Preparar tudo. Não é, pastora? Ele não fica Jesus não, faz tudo conosco. bem. É o que ele faz. E às vezes a gente é que se Jesus fez isso conosco. O ser humano, às vezes, ele não quer aceitar, né? Aí fica naquela coisa, eu vou perdoar, tá, mas você foi, você tá, você tá. Pra depois você falar, então tá bom, vem cá que eu te perdoo. Não é genuíno. A gente vê essa história desse pai, vem cá, vamos fazer uma festa. Não é? Pastora, como que a paciência e o amor, como que a paciência e o amor podem desarmar um coração ferido? A paciência, eu acredito que ela vai te levar a um tempo onde você vai ser tratada para que as coisas possam voltar ao lugar, digamos assim. Sim. Paciência traz tempo, né? Requer tempo, né? E você buscando essa paciência, você vai sendo tratado. Sim. Esse tratamento, ele vai te moldando. E vai te trazendo, você perguntou, a paciência? Isso, a paciência e o amor. Isso, né? Como desarma, né? Um coração ferido, né? Quando a paciência está sendo movimentada, digamos assim, tratada ali, o amor, ele já está sendo manifesto. É verdade. Ele já está sendo manifesto. Né? Isso é verdade. Pastora Adriana, o amor, ele muda tudo. É a base, né, pastora? É a base. É a base. O amor, ele é a base. O amor é a base. É a base de todas essas... Para qualquer situação. Sim, é verdade. O amor é a base. O amor, e ainda vou além, né? O amor ágape, o amor de Deus sobre a nossa vida. É verdade. O amor é maravilhoso. Ele muda. O amor que nem lá em Coríntios fala, ele suporta, né? Ele tudo sofre, né? Você está na situação, o amor, ele faz você vencer através da paciência, esperando o tempo, esperando as coisas acontecerem, esperando as coisas serem tratadas, restauradas, renovadas. Verdade, porque através da paciência vem a restauração, né? Sim. As portas se abrem, né, pastora? Sim. As através portas da paciência vem, que é o que a gente tem falado. A restauração, a reconciliação, o amor. É maravilhoso. Porque quando a gente para e vê, a gente falou, por exemplo, agora sobre o amor, né? Quando a gente vê a questão da reconciliação e apenas perdoar, o perdoar eu perdoo, te perdoei. Sim. Mas é que nem as pessoas falam, pastor, eu perdoei o fulano, tá? Mas assim, se passar na rua, eu mudo de calçada.
Tipo, ok, você perdoou, Sim. né? Mas a questão do a restauração, você perdoa e você restaura Mas o perdão, pastora Adriana, quando você perdoa mesmo... de verdade, né? De Não é só verdade, pena. não. Porque eu posso perdoar por protocolo, né? Eu não. perdoo por protocolo. Sim. Pastora, você fez alguma coisa pra mim, ó, tá perdoado em nome de Jesus, hein? Não tem? Mas na primeira oportunidade, pastora, fez de novo. Aí isso não é perdão. Então, o isso perdão não é perdão. genuíno. O perdão genuíno, traz você restauração. encontra do outro lado É. da rua e você vai conseguir. É como se nada tivesse acontecido. Exatamente. O perdão genuíno Você traz. liberou. Verdade, ele traz restauração e reconciliação Sim. verdadeira. Sim. Não é verdade? Exatamente. É verdade. Pastora, fala pra mim o seguinte. Você vai falar com. Pastora, o que você hoje diria pra alguém que hoje pensa que nunca mais vai conseguir restaurar um relacionamento que foi quebrado? Às vezes seja com uma família, seja uma situação de igreja, seja com os amigos. O que você hoje... Um conselho que você dá pra alguém que está nos assistindo hoje e que talvez ela tá com... Ela se identificou hoje nessa história, tipo, nossa, tenho esses relacionamentos quebrados. Qual o conselho que você daria a alguém hoje que pensa que nunca mais vai conseguir restaurar algo que está quebrado? Quero que você fale com o pessoal, você vai falar nessa câmera aqui, você vai dar um conselho agora para essa pessoa. Qual é o conselho que você dá? Com certeza, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, tudo pode ser restaurado. O primeiro passo é você querer. É você buscar e acreditar que tudo é possível. Se você buscar através do Espírito Santo, você pode viver a reconciliação, o perdão, a restauração. Tudo é possível. Não está nada terminado. Aonde Deus está, alguma coisa acontece. Se você crê, Deus pode mudar a sua história. Entrega ao Senhor, entrega, como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor. A hora que você entregar o teu caminho ao Senhor, o Espírito Santo vai tratar com você, vai restaurar, vai te ensinar, vai te moldar, vai te fazer melhor e as coisas vão acontecer, em nome de Jesus. Pastor, agora nós vamos pro bate-bola. Ai, meu Deus. Tá? Eu falo uma palavra e você responde com uma palavra, o que vier aí na sua cabeça, tá bom? Família. Base. Filhos. Minha vida. Jesus. Tudo. Doces. Ai, agora você me pegou. Agora eu peguei. A minha paixão. Reconciliação. Amor. Perdão. Amor. Bíblia. Bíblia. Direção. Aleluia. A voz de Deus. E Deus? Tudo. Amém, aleluia, pastora. Amém. Amém. Pastora, foi uma honra ter você aqui conosco. Amém. Muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história, suas experiências. Amém. Fomos edificados hoje aqui por Amém. tudo que o Senhor te usou. Que o Senhor te abençoe e te guarde em tudo aquilo que você fizer, sua vida ministerial, sua Amém. casa. Em nome de Jesus, os seus eu filhos recebo. sejam protegidos pelo Senhor, Amém. pastora. Te amo muito e é um Amém. prazer ser sua amiga. Amém. Tá bom? Tá bom. Obrigada, eu agradeço imensamente por essa oportunidade, né? Onde a gente, dentro desse movimento, né? Onde a gente vai ter oportunidades de levar para fora, né? Experiências, né? A palavra, Sim. o amor de Deus que transbordou aqui nessa noite, nas nossas vidas, né? Então, eu me sinto muito honrada em poder participar. Deus te abençoe. E Amém. sucesso. Amém. Amém. Obrigada, pastora. Amém. Amém. Fala pra mim se foi bênção ou não foi esse podcast, hein? Dricast, hein? Olha, bênção pura. O Senhor falou muito conosco hoje sobre essas experiências da pastora Mônica Carneiro, da Casa de Oração. Se você aqui é da Zona Sul, vai lá visitar ela na igreja, que é bênção pura. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Guarde essas palavras, esses exemplos que nós temos de reconciliação e de perdão, e tenha certeza que todo relacionamento que está quebrado pode sim ser restaurado. Como perdoar?
esmagar o orgulho, é deixar Deus falar mais alto, é deixar Cristo falar mais alto. Pode ter certeza que tudo aquilo que você faz em nome do Senhor Jesus Cristo nunca e jamais fica esquecido. Mesmo que você se sinta injustiçado por um momento, mesmo que você fala, nossa, mas eu vou ter que novamente perdoar, vou ter que novamente abrir mão de todas as coisas, faça em nome do Senhor. E aquilo que você não pode mudar, peça ao Senhor que venha mudar toda a situação, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Aprendemos hoje sobre o perdão, sobre a reconciliação. Viva na prática, busque ouvir e obedecer. E tenha certeza que tudo aquilo que você lança diante do altar do Senhor, com o coração genuíno, para que Ele seja exaltado, Ele jamais vai se esquecer, tá bom? Hoje foi mais um Dricast. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo te conduza e até o próximo episódio. Até mais!